Bem-vindos ao Garage Hack. Nesse episódio a gente começa o projeto de instalação de botões no volante de direção do carro, ou a instalação de um volante multifuncional, como também é conhecido. A gente vai começar falando um pouco da inspiração, para que a gente quer isso, de onde vieram as ideias ou mesmo a vontade de colocar esses botões no volante. Em seguida a gente vai falar um pouco de história, como é que evoluíram esses controles, esse tipo de conexão no volante do carro ao longo do tempo. Na sequência a gente vai falar um pouco sobre como funcionam esses sistemas, diferentes técnicas que foram adotadas por fabricantes e para necessidades diferentes. E a gente vai escolher uma para usar no nosso projeto. Essa vai ser a etapa do planejamento, em que a gente vai escolher uma técnica e escolher e comprar peças que a gente vai precisar para montar tudo aqui no carro. Por fim, a gente vai fazer a instalação na TR4 2009, que é o nosso carro laboratório, e testar. Vale uma nota aqui, a gente vai falar mais adiante sobre isso no projeto, de que o que a gente vai discutir aqui não é exclusivo para Pajero TR4 ou mesmo para carros da Mitsubishi. Os conceitos valem para qualquer marca, principalmente carros que têm abundância de peças no Brasil, ou que tenham carros irmãos ou primos que sirvam para a gente pegar peças interessantes para fazer modernizações. Vale para quase qualquer carro, os conceitos vão estar aí, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, então fica ligado mesmo que você não esteja interessado exclusivamente em Pajero TR4. Tem aparecido mais e mais notícias de usuários reclamando com fabricantes de automóveis sobre o uso excessivo de telas de touchscreen, telas de toque, para quase todas as funções dos carros. Os carros da Tesla usam isso, são muito imitados. Tem uma tela grande que praticamente controla todas as funções do carro, só tem um botão mecânico, que é o do pisca-alerta, que é obrigatório pelo governo americano. Eu particularmente não gosto muito de touch no automóvel, porque eu prefiro ter botões que dão um feedback mecânico, o dedo sente, e você não precisa ficar olhando para a tela para acertar o botão ou escolher a função. Eu prefiro olhar para a estrada. Mas essa não é a motivação desse projeto. A motivação é que eu gosto muito de botões, desse tipo de painel da década de 80, década de 90, que as coisas todas tinham botões mecânicos, e até porque é super prazeroso mexer com botões. Mas a Pajero TR4 que a gente está usando aqui para o projeto tem muito poucos botões desse tipo. Na verdade tem até um painel lateral, onde tem posição para 3 botões. Vem apenas um botão de fábrica ligado, que é esse farol de neblina ou de milha, dependendo do modelo. No caso da TR4 2009, é um botão, na verdade, para ligar o farol de milha. Ele é adesivado em cima do botão original, nem acende. E as outras 2 posições são botões falsos. A Pajero Wheel original, vendida no Japão e na Europa, tinha nesse mesmo painel de 3 posições alguns botões a mais. Ele tinha um reostato, ele tinha um botão para regular a altura do farol e tinha um botão duplo de neblina, um para o farol e outro para a lanterna traseira. A gente já chegou a usar um botão como esse, herdado de outro carro Mitsubishi, no projeto acionador de garagem. Mas o fato é que a gente tem poucos botões e poucos lugares para colocar novos botões. Então, a solução mais natural é de colocar botões no volante de direção. Vamos então ver um pouco da história e entender como é que funcionam os botões do volante. Os modelos de carro mais antigos ou mais simples, que tem no volante só o botão da buzina, podem ser representados desse jeito aqui. A gente coloca o botão da buzina como o B0, que está marcado lá em cima no esquema. Existe um tipo de meio físico entre esse botão que está no volante, que gira, e o resto do carro, que a gente chama de estacionário, o painel do carro, o resto do chassi do carro. E por fim tem a própria buzina, que está ligada nesse circuito, na parte estacionária, e todo o circuito se fecha através do aterramento do próprio carro, ou seja, esse botão está no volante, tem um fio que está aqui marcado em laranja, o meio físico, para passar o sinal do acionamento, e o circuito é fechado pelo aterramento do carro, porque a própria barra de direção do carro é de metal, o volante está sempre aterrado. Então só precisa de um fio, o resto volta pela carcaça. Em carros bem mais modernos, mas ainda sem airbag, aqui eu estou usando como exemplo uma TR4 sem nenhum tipo de airbag, nem para motorista, nem para passageiro, a situação não é diferente daquela inicial. A gente continua tendo o botão da buzina, a própria buzina na parte estacionária do carro, um meio físico que faz a conexão elétrica entre o volante e o resto do carro, e o terra fechando todo o circuito pela coluna de direção. Nada muda aqui. Agora aqui começa a ficar mais interessante. Esse carro aqui é um Lincoln Continental Mark IV, anos 75, 76, e ele tem 4 botões adicionais no volante para controlar o piloto automático, o Cruise Control. Então nesse carro a gente tem, de novo, o mesmo B0, que é o botão da buzina, que não deixa de existir,
Mas agora a gente tem dois conjuntos de botões adicionais, que a gente chamou de B1, B2, B3, B4, que acionam alguma coisa dentro do carro, ou seja, na parte estacionária, no chassi do carro. Agora o meio físico precisa prover 5 vias de comunicação, não mais só aquela uma da buzina que estava lá em cima, mas a gente, além do sinal 0 da buzina, a gente precisa do S1, S2, S3, S4. Então claramente a coisa ficou um pouco mais complicada em termos mecânicos de como passar esse sinal de um lado para o outro. Todas as Pajero e TR4 que foram vendidas no Brasil com airbag tinham esse tipo de airbag simples, de um estágio só. Mesmo esse volante não tendo nenhum outro botão adicional, a gente já precisa de mais vias do que só a buzina. Então a gente tem nele o botão B0 da buzina, que ela continua aí, 2 fios dedicados ao airbag. Aí é interessante notar que os fios do airbag não compartilham o mesmo aterramento e não usam nenhuma das outras fiações do resto do sistema, provavelmente porque é um sistema independente que tem outros critérios de segurança. E o nosso meio físico, ou seja, as conexões elétricas entre o volante e o resto do carro, precisam de pelo menos 3 vias para atender isso, fora o aterramento que o botão da buzina já precisava. Ainda na linha do airbag, em carros que não têm botões adicionais no volante, a gente tem o exemplo desse Mitsubishi Lancer. Ele também tem o botão da buzina, como a TR4 que a gente acabou de ver, só que o airbag nesse caso tem 4 sinais diferentes. Isso é porque esse airbag tem 2 estágios. A central eletrônica do airbag decide se dispara 1 ou 2 detonadores dependendo da natureza do acidente, condições que estão programadas nessa central. Então aqui a gente já está com um caso em que a gente precisa de 5 vias, fora o terra da buzina, só para poder ter o airbag e a buzina funcionando. E agora vem a situação que é o objeto desse projeto, que é colocar 9 botões a mais num volante que já tem um airbag simples e buzina. Esse aqui é o caso de um Lancer GT, ou de vários outros modelos da Mitsubishi parecidos, mais ou menos na mesma época. E aqui o esquema já começa a ficar um pouco mais complicado. A gente tem ainda o botão da buzina, como sempre, o B0. Temos aqui 4 vias por airbag, é um Lancer, então presume-se que tem 2 estágios também. E agora temos um conjunto de botões, que a gente chamou aqui de B1 a B5, para controlar o sistema de áudio, navegação, multimídia, e mais 4 botões, que a gente chamou de B6 a B9, que controlam o piloto automático, o Cruise Control. Além disso, a gente ainda tem iluminação nesses botões, quer dizer, eles acendem quando você acende as lanternas ou os faróis do carro, então a gente precisa de mais um sinal para fazer acender os LEDs que estão dentro do volante. Somando isso tudo, sem contar o terra, a gente já chegou a 15 vias elétricas no circuito. E aqui já começa a ficar um pouco preocupante. Como é que você consegue fazer 15 sinais diferentes circularem entre o volante e o resto do carro? Isso está com toda a cara de uma coisa que a gente precisa explorar melhor, porque a gente vai ter que enfrentar isso e estamos vindo de um carro que precisava só de 3 vias, tecnicamente. Agora vamos ver as possibilidades de fazer essas conexões do volante com o resto do painel. Uma possibilidade é simplesmente tirar os botões do volante e colocá-los por perto, por exemplo, na coluna de direção. A Sony vendia esse acessório com fio, ele aparece aqui nessa instalação, que podia ser colado em vários lugares do painel, inclusive na coluna, e era compatível com os rádios automotivos que eles vendiam. Essa solução também foi adotada por vários fabricantes de automóvel, esse é o caso da Ford na Europa, mas também acontecia com várias outras marcas, principalmente europeias. A ideia pode ser extrapolada, como nesse caso, em caminhões em que você tira até a buzina do volante, deixa ela também numa alavanca na coluna de direção. Mas se os botões têm que realmente ficar junto com o volante, uma possibilidade é essa daqui, de usar luz infravermelha. A Pioneer vendia esse acessório, também compatível só com os rádios da própria marca, que ficava preso ao volante através de uma cinta e um suporte que acompanhava a curvatura do volante. A gente não pode deixar de mencionar os botões do Cruise Control que a própria Mitsubishi oferecia como opcional para alguns modelos. Ele era fabricado pela Rostra, uma empresa americana, e era instalado no painel através de um clipe metálico. O acabamento ficava muito bom, e é o modelo que a gente tem na Pajero 2009 que a gente está usando aqui no projeto, mas esse tipo de botão só se comunica com o próprio módulo da Rostra, portanto não é uma solução para se colocar botões em geral no painel do carro. Mas o foco aqui do projeto é estudar as soluções de conexões com fio. E a mais comum até alguns anos atrás era essa de contato direto usando anéis e escovas, ou slip rings. Basicamente a gente tem aquele mesmo botão da buzina, que está no volante, na parte móvel, e do lado fixo, na coluna de direção, a gente tem um anel metálico condutor isolado da carcaça do carro, ou seja, isso aqui não está ligado ao terra do carro.
O botão da buzina se comunica com esse anel através de uma escova, algum tipo de contato móvel, alguma coisa que possa deslizar quando o volante girar para um lado ou para o outro, ele mantém o contato ainda assim. Esse anel, por sua vez, é ligado à carga, digamos, à buzina, e por sua vez à bateria, e o resto do circuito se fecha através do aterramento do volante, que é também através da coluna de direção, por ser tudo metálico. Portanto, ao apertar o botão da buzina em qualquer posição que esteja o volante, em qualquer ângulo, ele vai fazer o contato elétrico e disparar a carga tocando a buzina. Quando a gente trata daquele outro volante com mais botões, a situação é bem parecida. Acontece que aqui, como a gente tem mais botões, a gente precisa ter mais anéis para poder ter circuitos independentes e assim a gente pode acionar diferentes cargas com diferentes botões a qualquer momento. De novo, sempre mantendo contato entre o volante e a coluna de direção, independente da posição que esteja o volante. Essa conexão por anéis foi adequada para quase todos os carros até o começo da década de 80, quando começou a ser vendido o primeiro carro que tinha o airbag como opcional. O típico airbag funciona seguindo algumas reações químicas, eu não vou entrar em detalhes aqui, vou deixar no blog essa versão simplificada, mas de qualquer forma envolve explosões, impactos no usuário, queima, contato com materiais tóxicos e principalmente o risco de perder o controle do veículo se isso estourar na hora errada. Esses aqui são os componentes que a gente estava falando agora há pouco nos diagramas. Essa peça vermelha, por exemplo, é o slip ring de um Fusca ou de carros com motor refrigerado a ar derivados do Fusca. É nesse anel que aparece aí por cima que desliza uma escova que faz contato com esse anel quando a buzina é acionada no volante. Essa aqui de baixo é para quem teve ou tem carros com motores carburados que não tem ignição eletrônica. Isso é uma peça de platinado e quem tem esse tipo de carro deve ter já convivido com situações em que isso aí ou dispara quando não deve ou não dispara quando deve. E isso é exatamente o que a gente não quer que aconteça de jeito nenhum quando um airbag está envolvido. Portanto, é claro que a gente precisa de uma solução mais confiável, mais robusta, e ela é o Clock Spring. O nome vem dessa peça se parecer muito internamente com uma mola de relógio desse tipo que se dá corda girando uma chave. A aparência da peça para automóvel, essa aqui ela é bem parecida para quase todos os fabricantes. Essa aqui é uma de Mitsubishi, mas as outras têm pequenas variações de como é fixado e dos conectores. E tem uma curiosidade de que no Brasil elas são chamadas de hard disk, provavelmente pela semelhança com esses hard disks bem antigos da década de 90, que também foi mais ou menos a época em que os clock springs começaram a aparecer dentro dos carros. Vamos dar uma olhada aqui teórica antes de botar a mão na massa numa clock spring. Essa aqui é a aparência da peça que a gente acabou de ver. E esse lado que a gente está vendo com essa etiqueta é o lado que fica voltado para o motorista. Ele é rotativo, ele fica solidário ao volante. Então essa parte que está destacada, que não está achurada de branco, é a parte que gira com o volante e, portanto, esses conectores que a gente está vendo aqui, o cabo amarelo, o preto e essa caixinha preta que está aqui mais para frente, elas giram junto com o volante do carro. Virando a peça, a gente vê essa face que fica voltada para o painel do carro. Ela fica parafusada na coluna de direção. Esses dois conectores embaixo são onde se ligam cabos que vêm do chicote do carro. Vamos dar uma olhada na prática, vamos abrir uma cinta dessas, na verdade vamos abrir a cinta original da Pajero TR4. Essa daqui é a cinta original da Pajero TR4. Está aqui etiquetada para não ter confusão. Ela foi tirada do carro. Está aqui os conectores que a gente viu agora há pouco, inclusive aquele conector que só tem um pino. E aqui o conector que faz a correspondência com esse cabo amarelo do airbag. Esse único pino que tem aqui é a ligação da buzina. Os outros pinos que estão faltando aqui são os que corresponderiam a um conector aqui nessa posição, que é uma tampa cega nesse caso aqui. Esse aqui é uma trava para o plug do airbag, que entra aqui. Aqui é o lado que o chicote do carro, isso aqui fica montado nessa posição, voltada para o motorista. Quando a cinta é nova, ela vem com uma trava para evitar que ela deslize por engano aqui e seja colocada na posição errada. Uma vez que ela é instalada, o instalador arranca essa trava e aí ela passa a correr livremente para um lado e para outro. Quando a cinta está em bom estado e montada corretamente, ela permite um certo número de voltas ou de revoluções para cada lado. Isso é o que permite que o volante do carro gire para um lado e para o outro e a cinta se mantenha inteira e conduzindo os sinais que a gente precisa. Se ela for montada errada, e se você colocar numa posição em que o volante force a cinta além do limite dela, a tendência é que a cinta arrebente. E aí acende a luz do airbag, é um indicador bem fácil de notar que a cinta está estragada.
Uma coisa que você não deve fazer com uma cinta boa que você pretenda usar é abrir. É tirar esse anel aqui de baixo e abrir a tampa da cinta. Aqui aparece porque que ela tem esse nome de clock spring. Isso aqui parece uma mola de relógio enrolada. E isso funciona da seguinte forma. Quando você gira o volante numa direção, a fita se acumula do lado de fora. Quando você vira no outro sentido, a fita se acumula do lado de dentro, nesse círculo de dentro. Eu vou soltar tudo e vou fazer um enrolamento do início. Vou colocar numa posição qualquer aqui. Eu não estou consertando essa fita, tá? Isso aqui não é fácil consertar essa fita depois que ela se desmonta. Eu não sei a posição exata de cada passagem dessas aqui dentro. Mas o funcionamento é assim. Eu virando o volante totalmente sempre para esse lado, repare que não tem fita nenhuma aqui fora. E à medida que eu vá girando, esse mecanismo vai depositando a fita nas bordas. A cada revolução, mais fita é acumulada do lado de fora aqui. Ela é levemente lubrificada aqui para facilitar esse processo. Então eu vou girando, mais e mais fita vai se acumulando aqui fora, até que toda a fita chegou do lado de fora e a gente chega no limite de revoluções aqui da cinta. Então seria mais ou menos nessa posição. Agora eu não consigo mais passar muito daqui. Se eu tentar virar mais do que isso, eu vou arrebentar a fita. Agora, se eu virar para o outro lado, eu vou fazer com ela fechada até o outro limite, que é aqui. Olha como é que ela está aqui dentro. A fita está toda na parte de dentro agora, nessa argola. Agora, se eu virar toda para o outro lado, novamente, cheguei no limite, agora a fita está toda na circunferência maior. Olhando a cinta propriamente, que é essa fita, a gente consegue ver as vias que existem aqui dentro, e são as 5 que a gente esperava ter. Elas aparecem inclusive nessa parte de circuito. Nesse caso aqui, a gente tem, olhando esse cabo, só 3 utilizadas. Um fio da buzina, provavelmente esse maior, e esses 2 menores amarelos, que são os que chegam nesse conector, portanto de um airbag de um só estágio. A cinta só fica montada quando essa argola está encaixada aqui na posição correta. Com essa argola aqui, ela não tende mais a ficar se desmontando sozinha. O importante é sempre, ao desmontar, se você quiser reutilizar uma cinta dessas, travá-la com uma fita. Tanto é que quando ela é nova, ela vem com uma trava nessa posição, que mantém essa rotação travada até o momento em que o volante e tudo mais está montado aqui dentro. Isso evita que ela seja montada errado e que acabe rompendo por girar mais do que podia para uma direção ou para outra. Agora chegou a hora de brigar com o escorpião e comprar as peças mais importantes. A primeira, naturalmente, é o volante, que tenha os botões que a gente quer e seja compatível com o airbag do carro que a gente já tem aqui. E a segunda é a cinta espiral, que vai permitir que esses botões se conectem com o resto do carro. A história da Pajero TR4 começa em 1998, quando a Mitsubishi no Brasil começou a importar a Pajero Wheel do Japão. Em 2002, o carro começou a ser fabricado no Brasil e ganhou o nome de TR4. Apesar de algumas mudanças no exterior e no motor, o interior ficou praticamente inalterado. É por isso que eu chamo todo esse grupo de 98 a 2009 de Classic, porque eles têm um monte de coisas em comum, todos os manuais, muitas peças são iguais. De 2010 em diante, até o fim da produção em 2015, a TR4 veio nessa versão repaginada, com mais alterações bem mais importantes no exterior e com várias mudanças no interior também. Esse é o grupo que eu chamo de NG de nova geração, e ele tem bem destacado esse volante de 3 raios, diferente do de 4 raios que vinha em todas as Classic até então. Essas mudanças vazaram antes do lançamento do carro, quando esse site Notícias Automotivas postou esse material interno, uma comunicação entre a Mitsubishi no Brasil e a matriz no Japão. Aqui eles discutiam várias características do modelo novo, inclusive o uso de peças de outros veículos da marca, como os faróis da AirTrack, farol de neblina da L200 Triton, e principalmente no interior, apesar de se aproveitar toda a base do painel, várias peças novas foram desenhadas exclusivamente para essa versão da TR4.
Aqui o que chama atenção imediatamente é uma discussão em que eles queriam usar o volante da Outlander. Quem acompanha aqui o canal sabe que o nosso carro laboratório é essa Pajero TR4 2009, o último ano antes desse facelift que a Mitsubishi fez no Brasil. Quando eu comprei esse carro, eu imaginei que o interior dele fosse exatamente igual ao dessa Pajero Wheel, que foi o primeiro carro desse tipo que eu tive há muitos anos atrás. Afinal, a gente está falando do último ano em que o carro ainda era dessa geração clássica. Mas o carro aqui do projeto não cai em nenhum desses casos. É uma configuração intermediária em que todos os componentes internos são da geração clássica, mas o volante já é esse volante novo que foi adotado na nova geração só no ano seguinte oficialmente. Isso provavelmente aconteceu por algum problema de logística. Deve ter acabado o estoque de volantes tradicionais de 4 raios e a Mitsubishi aqui no Brasil teve que adotar mais cedo do que esperava o volante de 3 raios que estava previsto só para o ano seguinte. Esse modelo de volante já era utilizado em outros modelos da marca na mesma época. Seguindo a dica do material vazado, eu fui olhar qual era o volante que a Outlander nessa época usava e realmente é um volante parecido com esse que foi adotado na TR4. Esse volante também era utilizado na L200 Triton. Nesse caso aqui dessa foto, inclusive é um volante sem botão nenhum, é exatamente igual ao da TR4. Então a gente acaba ficando com esse modelo, no caso aqui, utilizado no Mitsubishi Lancer, que também foi bastante vendido aqui no Brasil. A razão de querer aproveitar o airbag é basicamente de custo. Esse volante original da TR4, esse sem botões, custa 5 vezes menos do que a bolsa de airbag que vai encaixada nele. Quer dizer que se você precisar comprar o volante inteiro com o airbag, você vai pagar muito mais do que só o volante. Isso porque não só o airbag é uma peça muito mais sofisticada do que o resto do volante, mas também porque a gente está comprando peças de desmanches. E no desmanche, normalmente os carros bateram e quando batem, provavelmente destruíram o airbag quando ele foi deflagrado. Depois de pesquisar e revirar os desmanches, a gente decidiu por esse volante de Mitsubishi Lancer GT 2015. Ele tem o formato apropriado, estava em bom estado, só tinha como problema essa cobertura de couro que não parece ser original. Agora que a gente comprou um volante, a gente precisa de uma cinta espiral compatível com ele e compatível com os botões que a gente quer instalar no carro. De volta às buscas nos vendedores de peça de carro, a gente encontrou este Hard Disk cinta de airbag. A aplicação sugerida é L200 Triton Pajero, não sei muito bem o que isso está querendo dizer, com controle de som e qualidade original. Isso eu também não sei o que quer dizer, mas provavelmente significa que é uma peça chinesa, construída nas mesmas especificações da peça original da Mitsubishi, só que não veio do mesmo fornecedor que a Mitsubishi usa para os carros novos ou para peças de reposição. O que importa aqui pra gente são os conectores que ela tem de um lado e de outro, do lado fixo e do lado rotativo. E o anúncio indica que ela tem 6 mais 4 pinos, portanto 10 vias, que é o dobro do que a gente tem na cinta da Pajero TR4 original. Mas lembrando aqui das características do nosso projeto, a gente sabe que essa original tem uma buzina e um airbag. Portanto, 3 vias são suficientes, ou 5 se a gente estiver falando da possibilidade de um airbag de 2 estágios. Para o projeto, a gente está falando de 15 vias. Uma para a buzina, 4 para o airbag, 5 para os botões de um lado, 4 para os botões do outro, e mais a iluminação para acender os LEDs. O problema é que todas as cintas que estão sendo descritas no mercado como sendo compatíveis com esse modelo de volante, exatamente esse formato e esse número de botões, tem só 10 vias. Tem uma inconsistência clara aqui, isso significa que a gente vai ter que dar mais uma estudada ainda antes de prosseguir. A gente tinha parado a nossa descrição do funcionamento dos botões do volante nesse ponto. Só para relembrar, lá em cima a gente tem o botão da buzina, depois a gente tem 4 vias que são para controle do airbag, em seguida 9 vias para todos os botões que a gente quer, mais uma para iluminar os botões, não contando o terra. Com isso a gente chegou à conclusão que o nosso meio físico tinha que ter 15 vias e já tem uma cara preocupada aparecendo aí desde aquele momento, porque isso estava começando a ficar muito grande e a gente ia precisar ter uma solução para isso. A solução é a codificação e decodificação de sinais. Do lado esquerdo a gente tem um codificador que pega o sinal desses 9 botões, faz alguma transformação nesses sinais de forma que eles possam ser transmitidos apenas por 2 linhas, E1 e E2 ali no meio. Do lado de cá, a gente tem que ter um decodificador que vai transformar isso de novo em 9 sinais discretos para ligar e desligar o que quer que esteja ligado nesses botões. A gente já deu uma olhada no volante e já viu que, na verdade, existem 2 sinais diferentes, que aqui a gente está chamando de E1 e E2 de um lado, E3 e E4 do outro. Um para o comando de áudio e outro para o comando do piloto automático. Isso provavelmente porque um desses sinais vai ser decodificado pelo rádio ou pela multimídia do carro e o outro sinal vai ser decodificado por algum outro módulo do carro que vai acionar originalmente o piloto automático ou cruise control. A gente pode aprofundar ainda mais um nível nosso entendimento do funcionamento desses codificadores.
Aqui a gente está mostrando codificadores analógicos construídos só com resistores. Conforme o botão que é apertado no volante, uma resistência específica aparece entre os pinos E1 e E2. Esse é provavelmente o tipo mais simples de codificador e é muito barato de construir, por isso que ele é usado em várias peças do carro. O mesmo tipo de codificador deve ser usado para os botões de Cruise Control também. Mas antes que esse diagrama fique mais e mais complicado, vamos dar uma simplificada aqui para os fins desse projeto. Primeiro, as linhas do airbag. A gente não vai mexer em nada do airbag, existem 4 linhas, não são codificadas, a gente vai deixar tudo como está. A buzina a mesma coisa. A outra simplificação importante é que a gente vai desconsiderar, a gente vai guardar numa caixa preta tudo que diz respeito à decodificação dos sinais que são recebidos dos botões do volante. Isso porque, para esse projeto, é possível que a gente nem tenha que olhar isso a fundo. A gente vai continuar olhando de perto a cinta, porque é o que a gente quer comprar nesse momento para concluir o projeto, mas a gente vai simplificar até a nossa anotação. Vamos parar de chamar isso aqui de codificador e vamos simplesmente chamar tudo isso de escada de resistores, que é o que eles são tecnicamente. E vamos olhar como isso funciona, porque essa parte importa para o que a gente quer fazer. Vamos começar com a escada de resistores correspondente aos botões de áudio do volante. Esse circuito tem um conjunto de botões ligados a resistores, de forma que cada vez que você aperte um dos botões, uma resistência diferente aparece nos 2 terminais do circuito. Nossa ideia é descobrir quais são essas resistências em cada momento para a gente poder interpretar isso e fazer uso disso para acionar os dispositivos que a gente quer no carro. Para isso a gente conecta um multímetro aqui no circuito e assim que a gente liga o circuito a gente já detecta uma resistência de 71 kΩ mesmo sem nenhum botão apertado. Isso é porque a gente tem uma resistência que está sempre ligada, em vermelho a gente está mostrando a parte do circuito que está fechada em cada momento e essa resistência faz parte do circuito mesmo sem qualquer botão apertado. Ao apertar o primeiro botão a gente coloca um segundo resistor em paralelo com o primeiro. A nossa leitura é de 3.1 kΩ. Isso corresponde a uma resistência mais ou menos de 3.3 kΩ. Isso porque a gente está com 2 resistores em paralelo. Quem quiser fazer o dever de casa pode usar a fórmula clássica de resistores em paralelo. Mas o importante aqui é que esses resistores em paralelo não mudam muito com a leitura, porque a resistência inicial é muito grande e porque o sistema tem alguma tolerância a variações. Assim sucessivamente a gente vai apertando os outros botões, tendo outras leituras, 2.1 kΩ, 1.3, 743 ohms, e por fim 271 no botão de Mode. A mesma coisa se repete do lado dos botões do Cruise Control, a diferença sendo aqui que quando a gente não tem nenhum botão apertado, a resistência é infinita, ou seja, não tem nenhuma resistência que feche o circuito a não ser que pelo menos um dos botões tenha sido apertado. As 15 vias que a gente tinha calculado inicialmente foram reduzidas para 10 e agora a gente pode usar as cintas que a gente está encontrando no mercado. O projeto fica por aqui, a gente deve concluir no próximo episódio. A gente vai fazer toda a instalação, teste e ver tudo como é que ficou. Vem coisa muito legal por aí, fica ligado.